Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre uma passagem que se encontra no livro de 2 Coríntios 6, 4 a 10, que tem por tema a abnegação de Paulo. Amém, meus irmãos? Paulo, ele teve que abrir mão de muitas coisas, né? E muitas coisas de que ele gostava, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a vida dele. Jesus transformou a vida dele. Apesar de que muitos dizem que Paulo não teve felicidade, Paulo não era feliz, né? Paulo só teve luta, dor e sofrimento. Ao contrário, Paulo disse que ele viveu os melhores dias da vida dele quando ele aceitou a Jesus, né? A palavra dele, ele disse que ele era um escravo de Deus livre, né? Escravos somos muitos que estão no mundo, vivendo de acordo com o mundo. Esses daí, eles são verdadeiros escravos, porque vivem de acordo com o mundo, né? Um escravo cego pelas coisas do mundo. E Deus disse: se você ama mais o mundo do que a mim, não é digno de mim. Amém, meus irmãos? Mas antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite, a abnegação de Paulo. Amém? Pelo contrário, em tudo, recomendamos-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muitas paciências, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Amém, meus irmãos? Como desconhecido, entretanto, bem conhecido. Como se tivéssemos morrido, e contudo, eis que vivemos. Como castigado, porém não mortos. Entristecido, mas sempre alegre. Pobre, mas enriquecido a muitos. Nada temo, mas passivo de tudo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então você vê que nós somos, quando a gente decide caminhar com Jesus, entregar nossa vida a Jesus, fazer a vontade do Pai, nós somos sempre atribulado, perseguido, humilhado, maltratado, né? Mas Jesus diz em Mateus 5, na bem-aventurança, ele diz: bem-aventurado os humildes, não é verdade? Bem-aventurado os perseguidos, bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarmos e vos perseguirem, e metido disso nem todo mal contra vós, né? Então, os perseguidos, os humilhados, são sempre de acordo com Jesus, né? Isso, nós não estamos livres, nós não vamos passar desatento. E quando a gente começa a incomodar aquele que não quer ouvir, que não quer saber, aí as coisas mudam, não é verdade? Então, por isso que Paulo, ele diz que nós temos que viver sempre pela fé. Como diz aqui no livro de 2 Coríntios 5, 7,
diz: visto que andemos por fé e não pelo que vimos. Não é verdade? Então a fé é que move a gente a se aproximar cada vez de Deus. Porque se não fosse a fé, muitos já teriam abandonado a caminhada com Cristo. Mas é a fé que move tudo. Quando alguém caminha com Deus, tem a graça de Deus em fina vida. Apesar de fraco e pequeno, caminhadas vitórias e a vida de Cristo de manifesto em seu corpo. Amém? Em uma vida marcada pela dificuldade e perseguições, tal pessoa experimenta a força da ressurreição de Cristo. Amém? Glória a Deus. Não é verdade? Então, é pela dificuldade que a gente chega próximo de Deus. Por isso, o apóstolo apresentará quais as diversidades e perseguições suporta por amor a Cristo, mas deixará claro que, embora enfrente todas elas, garante aos irmãos que as suportem por causa de seu valor inestimável. Amém, meus irmãos? Então tem gente que pensa que ser feliz é ter um carro do ano, é ter um apartamento, né? É viver bem, é viver de acordo com aquilo que ele está vendo, mas não sabe ele que aquela pessoa por dentro está destruída, maltratada, sem fé, sem Deus, sem amor no coração, sem amor ao próximo, mas o Deus dele é os bens e o dinheiro que ele tem. Então, quando vem uma tribulação, quando vem uma perseguição, ele é o primeiro a desistir de tudo. Quantas pessoas famosas ou não famosas a gente vê que tira a própria vida por tão pouca perseguição, tão pouco aperreio. Não é verdade? Muitos são assim. Por isso devemos viver pela fé. Os nossos olhos devem ser postos em Deus. Se fizermos isso, a nossa vida será dirigida pela vontade de Deus. Estaremos prontos para os tribunais de Jesus Cristo. Acompanhar Paulo falar sobre a habilitação terrena e a casa eterna, isto, o corpo humano e o espiritual, ele aborda esse tema para falar que, enquanto estamos aqui, estamos longe do Senhor, mas em breve essa distância será retirada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Esse foi o tema que Deus botou em meu coração, para que todos vocês, a assistir ou ver esse vídeo, medite nesse tema, porque a nossa vida não é de festa, não é de oba-oba, a nossa vida é de dor, sofrimento, prova, luta, perseguição, mas a gente sabe que quem está conosco é maior do que tudo isso, e Ele promete que um dia enxugará de nossos olhos toda a nossa lágrima. Não é verdade? Toda a nossa lágrima Ele enxugará de nossos olhos. Como Ele diz aqui em Tiago 4,4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é pela fé que nós estamos sempre firmes para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas antes de orar, vamos ler a passagem em Colossenses 2, 6 e 7, que diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor constitui a viver nele, entronizado e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinado, transbordando de gratidão. Amém? Vamos orar. Senhor, controla todas as áreas de minha vida, Senhor. Senhor Deus, eu quero agradar-te em todas as coisas. Entrego meu relacionamento, desejo, sonho, minha finança, decisões, meu trabalho, lazer, tempo, corpo, alma e mente. Deposito tudo em tua mão, a fim de serem usado para a tua honra e glória. Declaro, Senhor, neste dia que fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, Senhor, vivo no corpo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Controla, Senhor, cada área de minha vida, Senhor, e conduze-me em tudo o que planejaste para mim, no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de oração. E peço, Jesus, que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, ajuda os enfermos, aquele que se encontra nos hospitais ou em sua residência se recuperando. Senhor, abre porta de emprego para todo aquele que necessita manter o sustento de sua família. Também te peço, Senhor, que ajude todo aquele que tem problema com vício, todo aquele que tem problema com alcoolismo. Ajuda, Senhor, ajuda cada um, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, a madrugada em paz tranquila, restaurador em tua presença, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com notificações, e em seguida compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.